nós vamos fazer uma prática aqui, que nos seus últimos 40 anos é uma das melhores ferramentas para evitar o uso de agrotóxicos na propriedade. A origem dela, a sua experimentação, surge no Sul com um produtor chamado Delvino Magro, que não queria mais usar agrotóxicos nas suas maçãs. Então, diante dessa técnica, diante de um professor, começou a se estudar, junto com o Delvino Magro, esse técnico, a produção de biofertilizantes, principalmente para não se utilizar agrotóxico, porque nós vamos trabalhar com nutrição na planta. Agrotóxico tem trabalhado os efeitos. Nós vamos diretamente na causa, e a causa é a doença. Um biofertilizante, basicamente, o que é? O biofertilizante é uma fonte de carbono com um micróbio. Nós vamos criar um ambiente aqui, onde esse micróbio irá também ativar uma fermentação. Nós vamos trabalhar uma receita muito simples com vocês. É uma receita do 144, 44, 44. 144 litros de água, 44 quilos de esterco de vaca. O esterco de vaca, então, ele é uma fonte de carbono. Nós estamos vendo aqui um complexo de carbono com inóculo. Então ele vai agregar a parte de carbono e já o inóculo. É importante o agricultor tirar o esterco bem fresco. De preferência ali, quando a vaca fez a sua necessidade, ele está ali capaz para retirar. Porque então ele vai estar preservando maior quantidade dessa bactéria que está aqui, desse Bacillus subtilis, que depois nós vamos falar um pouquinho mais dele. Então, a primeira mistura então é colocar água. Nós vamos no início trabalhar com 44 kg de merda de vaca bem fresca. O esterco que se deve utilizar é aquela vaca que está praticamente usando o capim. Não é muito interessante trabalhar com vaca que produz, que está só consumindo ração ou uma silagem. A outra que nós vamos utilizar é o aporte de energia. Nós vamos trabalhar com melaço. Vamos trabalhar aqui nessa receita com 4 litros de melaço. Melaço, então, é um aporte de energia inicial para que essas fermentações se iniciem dentro daqui. E vamos trabalhar com 4 litros de leite. O mais interessante é trabalhar com soro. O soro é um resíduo. Muitas vezes esse resíduo vai para alimentar o porco. Trabalhando com leite, leite tem uma qualidade nutricional muito boa. Nós temos proteína, temos açúcar, temos lipídios aqui, que vai fazer com que aqui dentro crie um material de muita qualidade para ser fornecido para as plantas. A fonte mineral que nós temos aqui e a melhor para se trabalhar um biofertilizante hoje é o pó de rocha, é a farinha de rocha, o basalto moído, o basalto como resíduo. Se o produtor não tem a farinha de rocha, ele pode trabalhar com a cinza. Basta queimar uma madeira velha, um galho seco, junta ali, faz a cinza e aplica. Vamos para a mistura agora, né? Vamos acabar de completar a água aqui. Vou pegar esse esterco melhor. Vamos acrescentar a merda de vaca. Com merda de vaca não há colheita que se perca, né? Normalmente o que vai formar no biofertilizante, então, são fito-hormônios, vitaminas do complexo B, é formado aqui. E o mais principal, o que nós queremos é a queletização desses minerais que estão aqui. Esses micro-organismos estão sendo multiplicados aqui. Comer o carbono, usar a energia do melaço para iniciar essa fermentação. O próximo passo dela
é usar a energia da rocha. Quando ela começa a usar a energia da rocha, ela começa a pegar esses minerais, deixar ele nesse material, nessa transformação que vai fazer disponível para a planta na hora que for, né, tá utilizando. Vamos colocar um pouquinho de leite para dar um, né, ficar gostoso. Também é importante tirar essas partes que não foi diluída, né? Ou, né, homogeneizar bem a massa aqui, esse líquido. Pode se fazer aberto? Pode se fazer aberto. No caso aqui, nós vamos estar fechando ele e fazer a fermentação sem a presença do oxigênio. Esse biofertilizante, os resultados que estão tendo no campo, com os agricultores, o melhor biofertilizante é aquele que o agricultor, então, vai estar fazendo o fechamento e fazendo a fermentação de forma anaeróbica, ou seja, sem a entrada de oxigênio dentro do sistema. E no caso aqui, é interessante o agricultor, então, comprar uma bombona dessa que venha com um arco desse. No caso se for anaeróbico, a melhor sacada para fazer um biofertilizante anaeróbico, ou seja, o agricultor às vezes não encontra esse tambor com esse anel, encontra aquele de rosca. Dá para fazer e ficar bom? Dá, mas a cada praticamente nos períodos de fermentação, é bom o agricultor abrir, agitar bem, fazer bem a homogeneização, bem a oxigenação e novamente enrosquear. Nesse caso aqui, você vai evitar esse trabalho de mexer. Ou outra coisa, se o produtor não quiser fazer o aberto, e quiser não esse trabalho de vir aqui e mexer, e o bom é mexer 1 hora, que você oxigena bem aqui e a fermentação, né, ela acelera. Seria colocar uma bombinha de aquário. Aquela bombinha é barata, R$30, R$40, você compra uma bombinha boa. Então você vai estar instalando uma bombinha de aquário e ele vai estar num período aí de 15 dias fazendo a oxigenação. Mas o melhor e mais econômico seria fechar. Aqui o Leonardo, então, ele fez um processo aqui, né, praticamente usou uma cola, essa garrafinha com água. A ideia desse sistema é fazer com que o oxigênio não entre e a fermentação que está ocorrendo aqui dentro se manter fechado, sem esse respiro, pode explodir, tem que tomar cuidado, pode explodir um barracão aí. Então o interessante é colocar essa mangueirinha, pode ser uma garrafa PET, o produtor pode também colocar uma mangueirinha menorzinha, baratinha, aquela mangueirinha transparente, amarrar uma garrafa PET aqui também, não tem importância nenhuma, ou usar esse aqui que está acostumado para a fermentação de café, né? Então pode usar esse sistema aqui também. Onde deixa armazenado? É importante que esse biofertilizante não esteja diretamente no sol. O melhor biofertilizante é aquele que o agricultor, então, vai estar fazendo o fechamento e fazendo a fermentação de forma anaeróbica, ou seja, sem a entrada de oxigênio dentro do sistema. E no caso aqui, é interessante o agricultor, então, comprar uma bombona dessa que venha com um arco desse. No caso se for anaeróbico,
A melhor sacada para fazer um biofertilizante anaeróbico, ou seja, o agricultor às vezes não encontra esse tambor com esse anel, encontra aquele de rosca. Dá para fazer e ficar bom? Dá, mas a cada praticamente nos períodos de fermentação é bom o agricultor abrir, agitar bem, fazer bem a homogeneização, bem a oxigenação e novamente enrosquear. Nesse caso aqui, você vai evitar esse trabalho de mexer. Ou outra coisa, se o produtor não quiser fazer o aberto e quiser não esse trabalho de vir aqui e mexer, e o bom é mexer 1 hora, porque você oxigena bem aqui e a fermentação, né, ela acelera. Seria colocar uma bombinha de aquário. Aquela bombinha é barata, R$30, R$40, você compra uma bombinha boa. Então você vai estar instalando uma bombinha de aquário e ele vai estar num período aí de 15 dias fazendo a oxigenação. Mas o melhor e mais econômico seria fechar. Aqui o Leonardo, então, ele fez um processo aqui, né, praticamente usou uma cola, essa garrafinha com água. A ideia desse sistema é fazer com que o oxigênio não entre e a fermentação que está ocorrendo aqui dentro se manter fechado, sem esse respiro, pode explodir, tem que tomar cuidado, pode explodir um barracão aí. Então o interessante é colocar essa mangueirinha, pode ser uma garrafa PET, o produtor pode também colocar uma mangueirinha menorzinha, baratinha, aquela mangueirinha transparente, amarrar uma garrafa PET aqui também, não tem importância nenhuma, ou usar esse aqui que está acostumado para a fermentação de café, né? Então pode usar esse sistema aqui também. Onde deixa armazenado? É importante que esse biofertilizante não esteja diretamente no sol. A temperatura ideal para fermentar varia ali entre 32 graus, 38, 30. Então não é uma temperatura ambiente de 25. O produtor então está acompanhando essa fermentação, ela vai chegar aí, né, próximo dos 30 dias, já diminuir muito. Ele pode ver aqui, ele dá uma pressionada, ele vê que ainda tem pressão, então está tendo a fermentação, porém ela diminuiu, isso é normal. Mas com 30 dias de fermentação, pode se abrir, 30 dias pode aplicar em biomassa, no solo diretamente, né? Com 60 dias, frutíferas, né? Banana, grãos, café, com 60 dias já pode aplicar via foliar. Com 90 dias, e aí já pode aplicar em qualquer planta, e inclusive até hortaliças. O bom é deixar fermentar aí por 90 dias, e aí assim você tem mais segurança de aplicar nas culturas, né? Se pode iniciar essa aplicação de biofertilizante a 0,5%, ou seja, meio litro em 100. E o agricultor então vai sacar dessa ferramenta para ir aplicando, pode aumentar para 1%, 2%, 1 litro para 100, 2 litros para 100. Então essa proporção, o agricultor numa primeira aplicação numa hortaliça, num feijão, ele pode trabalhar com doses menores. E vai vendo ali a necessidade então de fazer essa aplicação. Algumas culturas têm uma necessidade específica por certo mineral. O mais interessante para que o produtor comece a ter uma experiência em fazer fermentação, em fazer fertilizantes, é trabalhar com pó de rocha, com cinza. Vai conseguir sim então adquirir uma experiência com isso, para antes começar a trabalhar com sulfato. Sulfato de boro, sulfato de zinco, sulfato de magnésio, cloreto de cálcio, ou seja, que a semente ela tem uma necessidade de uso do boro. E agronomicamente se recomenda jogar uma quantidade X de boro. Ele pode muito bem fazer essa mesma receita, esse biofertilizante simples,
agregar pó de rocha, porque o pó de rocha vai trazer então todos os minerais e colocar esse sulfato boro. É importante que no momento que o agricultor for trabalhar esse sal, ele vai esperar aqui 5 dias, 6 dias que essa fermentação se estabeleça. A fermentação se estabeleceu, ele vai acrescentar o boro. Então ele vai pegar o melaço, um pouquinho de melaço, ele vai trabalhar com um pouquinho de melaço, diluir um pouquinho desse melaço na água, vai colocar a quantidade de boro, por exemplo, sempre trabalha com 500 a 1 kg para 200 litros, 500 gramas a 1 kg, vai fazer essa mistura e novamente abrir e colocar junto com o melaço, porque sim, o melaço tem essa capacidade de reativar a fermentação um pouquinho mais rápido. E ele vai então fazer com que esse sulfato não seja uma energia que desequilibre aqui a bombona. Então ele pode trabalhar fazendo isso para o zinco, para o manganês, né, para o magnésio. São micros elementos que ele pode acrescentar nesse biofertilizante também. Então é interessante para o produtor que começa a fazer biofertilizante, trabalha com pó de rocha e cinza. Vai ganhando experiência. Mas depende da orientação do agrônomo, da cooperativa, da necessidade da cultura. Pode-se fazer um biofertilizante especialmente com certo mineral? Pode-se fazer. Só para zinco, a uva, por exemplo, ela tem uma necessidade do zinco num momento específico. Então ele vai trabalhar um biofertilizante desse e vai acrescentar 1 kg, 2 kg de zinco de acordo com a necessidade da cultura, né? 200 litros de biofertilizante vai dar mais ou menos 3.600 litros de caldo para se aplicar, né? Então o agricultor tem uma ferramenta que não só vai nutrir essa planta, mas vai levar fito-hormônios, vai levar principalmente inóculos dessa bactéria. O inóculo que é o Bacillus subtilis. Esse Bacillus subtilis, quando ele começa a fermentar essa parte de carbono aqui, ele vai criar o que chamamos de um complexo orgânico. São cadeias de carbono que o micro-organismo ele vai comendo o esterco que está aqui, né? Ele vai usar o mineral e vai se formar o que nós chamamos de sideróforos. São as bactérias que vai num ambiente roubar o ferro do patógeno, ou seja, do fungo que está causando doença no solo. Essa bactéria que está aqui, ela tem a capacidade então de criar esse complexo que, ao fazer esse foliar numa planta ou no solo, esse siderófilo vai roubar o ferro, que é o nutriente do patógeno, do clostrídio, do fusário, e vai deixar esse ambiente em equilíbrio. E vai permanecer então, vai criando cada vez mais essa saúde no solo.